As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Estava frio, muito frio, desses de cortar a alma. Juvenal dormia com 5 cobertas, ele odiava aquele lugar, mas precisou mudar a trabalho. Subiu a serra em busca de novas oportunidades de emprego. Na sua antiga cidade, o prefeito só vinha fazendo besteira. Empresas foram mudando de local, o que obrigou as pessoas a saírem em busca de algum trabalho. A antiga cidade de Juvenal era quente e aconchegante. Essa nova, chove todos os dias e o frio é brutal. Ele não estava acostumado. E o frio fazia as dores do seu corpo aumentar, assim como uma dor de dente que ele já sentia há alguns meses. Nesse frio, ela se intensificou bastante, causando bastante incômodo. Sua esposa todos os dias o lembrava de procurar o dentista, mas o homem sempre dizia: "Um dia eu vou." Mas esse dia nunca chegava. Na fábrica, ele trabalhava em meio à dor, sentindo toda a tensão do dia de trabalho. Precisava volta e meia parar e descansar um pouco. A dor estava tirando a sua força. Um colega notou que ele estava muito branco, pálido. "Juvenal, vai ver essa dor aí, homem. Está te matando." Mas a verdade é que Juvenal morria de medo de dentista. Quando ainda criança, um certo dia, ele subiu em uma árvore centenária. As crianças estavam soltando pipa no alto do morro, e uma acabou caindo dos céus. Juvenal correu para pegá-la, subindo rapidamente nessa árvore. A linha estava bem agarrada em um galho, e Juvenal teve que o desenrolar e fazer muita força para conseguir tirá-la. Quando ele finalmente conseguiu, seus pés escorregaram de um tronco e ele caiu de cara no chão. Os seus dentes da frente, que por sorte ainda eram de leite, ficaram tortos e quebrados. Seu pai, nessa época, o havia levado ao dentista. Como eram dentes de leite, não tinha problemas em arrancá-los, mas a dor havia sido tremenda. Os dias pós-operatórios foram terríveis, noites mal dormidas. Esse tipo de trauma costuma deixar marcas nas pessoas. Algo assim não é facilmente esquecido. Toda vez que falam que ele precisa ir ao dentista, ele se lembra desses dias de dor e sofrimento e se arrepiava todo só de pensar. Quando chegou em casa cansado, tomou um banho super quente, com o mínimo de água pingando, e se deitou queixando de dor. Durante a noite, Juvenal teve um sonho terrível. Parecia que alguma criatura das trevas queria lhe fazer companhia. Estava lhe fazendo um convite. Quando Juvenal obviamente se recusou e foi embora, a criatura pulou nele e, se desfazendo em líquido, penetrou seu corpo através do seu nariz. Juvenal acordou apressado e estava sentindo seu nariz queimando. Ele coçou algumas vezes e tentou espirrar, como se quisesse expulsar algo dali. Sua esposa acordou e olhou curiosa. "O que está acontecendo, Juvenal? Vai dormir, homem." Ele disse que só havia tido um pesadelo terrível e que a dor no dente estava o matando. Logo pela manhã, ele sentiu algo em seus dentes. Se olhando no espelho, não notou nada diferente. Talvez fosse só imaginação. Ele pegou o folheto de uma dentista do bairro. Dizia que ela era melhor. Sem muita escolha, pois a dor estava piorando dia após dia, ele foi lá marcar uma consulta. A dentista só tinha vaga para ali há 2 dias. Juvenal marcou e passou esses dias de cama. Ele não foi trabalhar. Não estava conseguindo. A dor estava consumindo todas as suas forças. Sua esposa ficou cuidando dele, fazendo compressas com água quente para Juvenal colocar na bochecha e tentar fazer a dor diminuir e ele conseguir dormir assim. Ora, que a dor era terrível,
Juvenal sentia que tinha algo errado com seu corpo, com algo que estivesse ali dentro rastejando, e ele estava sentindo seus dentes diferentes, como se estivessem mais afiados, chegando até a ferir a ponta da sua língua. Então, chegou o dia. Ele saiu da cama com muita dor, mas precisava ir ao dentista. Ela já estava esperando. Assim que ele abriu a porta de vidro do consultório, a secretária, vendo a sua situação complicada, Juvenal estava suando bastante e estava mais branco que o costume. Ela apressou um pouco a dentista Bárbara, que veio o mais rápido que pôde para atender o pobre homem. Nesse dia, na clínica odontológica, um caso foi relatado por todos os jornais da cidade como o caso mais horripilante. Um fato sem explicação aparente. Juvenal, um paciente na casa dos 50 anos, tinha os dentes cerrados como lâminas afiadas. A dor terrível que ele estava sentindo fez a dentista investigar a origem dessa condição bizarra, mesmo que ela estivesse morrendo de medo na hora. Casos assim, tão incomuns, causam estranheza e até certa repulsa nas pessoas, mesmo que elas estejam muito bem preparadas. Examinando e olhando minuciosamente a boca de Juvenal, examinando cada detalhe, a dentista Bárbara descobriu que os dentes do pobre homem não são feitos de dentina ou esmalte, mas sim de um material desconhecido. Com a sua broca, ela tentou extrair um pedaço para examinar melhor, mas os dentes resistiam a toda e qualquer ferramenta que ela tentasse usar, e ela acabou com as suas mãos feridas nesses procedimentos. Quando ela conseguiu iluminar bem fundo a boca do paciente, ela percebeu que tinha algo ali dentro se mexendo. Ela notou uma sombra estranha tentando se esconder. Ela pensou que pudesse ser algum bicho que tenha entrado na boca de Juvenal de noite. Quando ela finalmente conseguiu puxar e agarrar o animal com uma pinça, ela puxou ele para fora. Era uma criatura horripilante, e essa criatura surgiu com olhos vermelhos e muito irritada. A dentista, então, vendo que o monstro estava saindo da boca de Juvenal, correu para fora do consultório para salvar a sua vida e buscar algum tipo de ajuda. O pobre homem anestesiado dormia em cima da cadeira, sem saber o que estava acontecendo ao redor. Dizem que as autoridades recolheram a criatura e levaram para um laboratório clandestino, onde os cientistas, desde então, fazem experimentos com a criatura. Juvenal ficou conhecido nessa cidade fria e maldita como Boca de Monstro, um apelido que carregou até o fim da sua vida, 20 anos depois. O consultório, com as suas paredes brancas e decorações minimalistas, chamavam a atenção por ocupar uma esquina inteira, na rua mais movimentada e famosa da cidade. Diziam que o metro quadrado ali era o mais caro do país. O dono, um renomado dentista que todos chamavam de Dr. Roberto. Ele havia ficado famoso em todo o país por sua famosa técnica, que garantia uma experiência indolor e um sorriso para lá de perfeito aos seus pacientes. O seu consultório era o mais procurado, e as pessoas sentiam de longe o seu profissionalismo. Mas o que poucas pessoas sabiam é que o Dr. Roberto tinha um segredo terrível, que ele escondia por trás de suas mãos hábeis. Tudo começou quando Roberto, ainda pequeno, subiu junto com um colega em uma árvore para roubar goiabas. Acontece que o seu colega acabou pisando em um galho falso, caindo no chão de cara.
o que fez entortar e quebrar vários dentes. Roberto ficou ali, olhando a dor e sofrimento do amiguinho, e para tentar ajudá-lo, ele puxou os dentes que estavam tortos e rasgando os lábios da criança. No seu imaginário, naquele momento, ele quis entender como a mente suportava o sofrimento sem ceder. Ele acabou criando uma obsessão pela dor humana. Pesquisando muito sobre o assunto, ele criou uma anestesia experimental. Para ele, um verdadeiro progresso tecnológico. Ao administrá-la, os pacientes ficavam paralisados, incapazes de se mover ou gritar, mas totalmente conscientes. Eles podiam sentir cada movimento, cada perfuração, cada corte. Roberto esfregava suas mãos, pensando sempre: isso é para um bem maior. Cantarolando, ele estava sempre afiando as suas ferramentas. A dor cria resiliência. Eles vão me agradecer depois. Em uma terça-feira qualquer, uma jovem na casa dos 20 e poucos anos, chamada Clarissa, chegou ao consultório para um procedimento de canal. Ela estava muito nervosa. Era sua primeira vez para fazer algo que não fosse uma simples limpeza. O pensamento da anestesia a deixava um pouco insegura e assustada. Mas com a simpatia do Dr. Roberto, a jovem logo se acalmou. Sabia da grande fama do dentista. Conversando coisas triviais e banais, Roberto aos poucos conseguiu acalmar Clarissa. Isso tudo enquanto preparava sua seringa. Isso vai fazer você relaxar completamente. Nem vai perceber o tempo passar, disse o dentista, com um sorriso profissional. Quando a seringa penetrou a gengiva, Clarissa sentiu uma leve picada. Logo depois veio o formigamento. Logo, a jovem sentiu seu corpo pesado, mas a sua mente estava alerta. Algo no seu íntimo dizia que algo estava errado. Mas o que? Ela tentou mover os dedos da mão, mas percebeu que não conseguia. Sua respiração se acelerou quando ela viu o Dr. Roberto pegar a broca. Vamos começar, ele disse, ajustando a luz sobre o rosto dela. Clarissa sentiu tudo. A broca vibrava enquanto penetrava o seu dente. O calor e a dor eram insuportáveis. Ela queria gritar, mas sua boca estava presa pelo afastador de lábios. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto Roberto trabalhava meticulosamente. Você está indo muito bem, jovem, o dentista comentou como se estivesse elogiando a uma criança. A dor? A dor é temporária, mas a experiência é para sempre. Quando terminou o serviço, Dr. Roberto limpou as ferramentas e retirou o afastador. A jovem fora deixada em uma sala escura para descansar. Ainda paralisada, incapaz de processar o terror que tinha acabado de vivenciar. Ao longo dos meses seguintes, os pacientes de Dr. Roberto começaram a perceber algum padrão estranhos. Todos saíam do consultório com dentes perfeitos, mas carregavam um trauma invisível. Alguns desenvolviam insônia, outros evitavam qualquer tipo de contato com dentistas. Histórias de pesadelos onde sentiam dor sem poder reagir se tornaram comuns entre aqueles que haviam passado pelas mãos do terrível dentista. As coisas caminhavam sempre bem e de maneira próspera para o Dr. Roberto. Mas conforme os rumores foram crescendo, as desconfianças de algumas pessoas iam aumentando. Esse foi o caso de um jornalista investigativo chamado Alaor.
Fingindo uma dor terrível de dente, ele marcou uma consulta com o Dr. Roberto. Alaor reclamou e gemeu tanto que conseguiu enganar perfeitamente o dentista. Durante o procedimento, enquanto Roberto preparava suas ferramentas para sua cirurgia, o jornalista ligou a câmera de maneira bem disfarçada, para que o dentista não percebesse. Roberto, depois de alguns instantes, confiante, iniciou seu trabalho. Durante todo o procedimento, o jornalista Alaor olhou a tudo indignado e desesperado, sentindo uma dor terrível e sem conseguir se mexer, apenas com a esperança de sua câmera estar captando tudo. Ele a todo momento pensava: eu sei o que você está fazendo, seu monstro. Alaor, então, foi levado para um quarto escuro. Ele estava imóvel e cansado, e a sua mente começando a falhar, como se estivesse querendo esquecer as horas anteriores, as horas terríveis. Antes de desmaiar e cair em um sono pesado, Alaor escutou uns passos no quarto e a voz do dentista apareceu. Você não entende, Alaor. Eu estou apenas ajudando as pessoas a transcenderem a dor. Estou criando algo maior do que tudo que já foi visto no mundo. Alaor então sentiu a sua camisa abrindo e, para o seu choque, notou que o dentista tinha descoberto a sua câmera. Ela esteve o tempo todo desligada. Não teve gravação nenhuma. Ninguém saberia. Poucas horas depois, Alaor saía às ruas com seu belo sorriso perfeito. Mais uma propaganda para a odiosa clínica do Dr. Roberto. No seu âmago, a sensação de que algo terrível tinha acontecido no consultório. Mas o que? Ele se perguntava.